Os quatro Evangelhos. Lucas, capítulo 2, versículos 41 a 52. Jesus no templo entre os doutores. Explicação pela revelação nova da sua aparente vida humana, desde o seu aparecimento na terra, chamado nascimento, até a época da sua vinda a Jerusalém, tendo entre os homens a aparência de um menino de 12 anos. E desde essa época até em que começou, aparentando ser um homem de 30 anos, a desempenhar sua missão publicamente às margens do Jordão. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém, pela festa da Páscoa. Quando ele tinha a idade de 12 anos, lá foram, como de costume, no tempo da festa. Passados os dias desta, regressaram. Mas o menino ficou em Jerusalém sem que eles dessem conta disso. Pensando que o menino estivesse entre os que os acompanhavam, caminharam durante um dia e o procuraram no meio dos parentes e conhecidos. Não o achando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo aí. 3 dias depois, o encontraram no templo, sentado entre os doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que o ouviam ficavam surpreendidos da sua sabedoria e das suas respostas. Vendo-o, seus pais se encheram de espanto e sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que procedeste assim conosco? Aqui estamos, teu pai e eu, que aflitos te procurávamos." Jesus lhes disse: "Por que me procuráveis? Não sabeis ser preciso que me ocupe com o que respeita ao serviço de meu pai?" José e Maria, porém, não compreenderam o que ele lhes dizia. E Jesus partiu em seguida com ambos e veio para Nazaré, e lhes era submisso. Sua mãe guardava no coração todas essas palavras. E Jesus crescia em sabedoria, em idade e em graça, diante de Deus e diante dos homens. Os fatos falam por si mesmos. Era preciso que Jesus ficasse em Jerusalém. Sua existência tinha que se dividir, como se dividiu em 3 fases distintas, que podeis apreciar. O nascimento, comportando pelos fatos e circunstâncias que o precedem, acompanham e seguem até ao aparecimento no templo, entre os doutores, as promessas de redenção, segundo a interpretação dada às profecias da lei antiga. O aparecimento no templo, preparando para a época conveniente a afirmação da sua existência, preparando a era do progresso, pela sua presença entre os doutores, sob a aparência de um menino de 12 anos, no dia da solenidade da Páscoa, quando em Jerusalém se aglomeravam as multidões vindas de todas as partes. A pregação abrindo o caminho por onde os homens tinham e têm que enveredar. Era necessário, dos pontos de vista do passado, do presente e do futuro, que a existência de Jesus assim fosse dividida. Era preciso que ele ficasse em Jerusalém, para assinalar a segunda fase dessa existência. Já o dissemos, os fatos falam por si mesmos. Aqueles que nada sabem, que confessam nada saber da infância de Jesus, encastelados numa presunçosa ignorância, taxam de inverossimilhança moral esses fatos, cujos motivos e fim, na grande obra preparatória da regeneração humana,
não compreendem, nem logram explicar. Ainda ninguém escrutara a vida privada e ignorada de Jesus, e os que, buscando humanizar-lhe todos os atos, hão tentado esquadrinhá-la. Não explicaram como podia ele, tão exposto aos olhares públicos, subtrair-se a esses olhares, nem porque, da sua vida humana, somente alguns fatos humanos se tenham perpetuado, e os perpetuados sejam só aqueles que os evangelistas, médiuns, historiadores registraram, cada um no quadro que lhe coube na narrativa, apropriada esta sob a influência mediúnica, aos tempos e às inteligências, servindo ao presente e preparando o futuro. Falando-se de Jesus na época em que apareceu no templo entre os doutores e desde o seu nascimento, vos foi dito: e o menino crescia em sabedoria, em idade e em graça, diante de Deus e dos homens. Estas palavras refletem as impressões e apreciações humanas. Jesus crescia aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus era sempre o mesmo. Espírito devotado, desempenhando a sua missão. Sabeis, e aqui devemos repeti-lo, atentos ao estado das inteligências, às necessidades da época e com o fim de preparar os tempos vindouros e o advento da Era Nova e atual do Espiritismo, a origem do menino ainda e por muito tempo mais não devia ser conhecida. Não o devia ser, senão por meio da nova revelação, que vos trazemos hoje, em nome do Espírito da Verdade e por ordem do Senhor, uma vez que são chegados os tempos preditos. Sabeis também, e já vos dissemos, Jesus tinha que ser aos olhos dos homens, primeiramente um homem tal como vós, revestido da libreia material humana, exatamente como os profetas da lei antiga. Depois, cumprida a sua missão terrena, um Deus milagrosamente encarnado, em consequência da divulgação do que o anjo revelara a Maria e a José. Revelação que se mantivera até então secreta e, em consequência, também das interpretações humanas dadas a essa revelação, as quais prepararam o reinado da letra, transitoriamente necessário como condição e meio de progresso. Por último, um homem, tal como vós, quanto ao invólucro corporal, e ao mesmo tempo quanto ao espírito, um Deus, portanto, um homem-Deus. Sendo-vos a origem espírita de Jesus revelada neste momento, em que soou a hora do advento do reinado do Espírito, Espírito que vivifica, substituindo o espírito da letra, que agora mata, o que se conservou oculto até hoje tem e precisa ser desvendado. O que se manteve secreto tem e precisa ser conhecido. Trazemos, por isso, a missão de vos dizer qual foi a aparente vida humana de Jesus, desde o instante da sua aparição no vosso planeta, chamada na linguagem humana seu nascimento, até a época em que surgiu no templo, entre os doutores, o que foi feito dele durante os 3 dias que passou em Jerusalém, tendo entre os homens a aparência de um menino de 12 anos, qual a sua vida aparente, desde esta época até quando às margens do Jordão entrou em missão, publicamente aparentando ser um homem de 30 anos. Tudo na vida humana de Jesus foi apenas aparente, mas se passou em condições tais que os homens, para eles houve ilusão, assim como para Maria e José, devendo todos acreditar na sua humanidade, quando, entretanto, ele tão somente revestira e revestia um perispírito tangível, conforme já vos explicamos, um corpo meramente perispirítico, como tal, inacessível às exigências, às necessidades da vossa existência material.
Quando Maria, sendo Jesus na aparência pequenino, lhe dava o seio, o leite era desviado pelos espíritos superiores que o cercavam, de um modo bem simples. Em vez de ser sorvido pelo menino, que dele não precisava, era restituído à massa do sangue por uma ação fluídica que se exercia sobre Maria, inconsciente dela. Não vos espanteis de que o leite fosse assim restituído à massa do sangue. Não admitis que o químico possa, pela síntese, compor e pela análise decompor à sua vontade um líquido qualquer, restituindo a cada parte heterogênea a natureza que lhe é própria? Pois admiti, igualmente, que a ação fluídica dos espíritos superiores, que conhecem todos os segredos da vossa organização e da vossa vida humana, possa decompor, assim, o leite formado e restituir cada uma de suas partes, componentes, à fonte de origem. Que os incrédulos encolham os ombros desdenhosamente, nem por isso os fatos serão menos reais. E a experiência já adquirida, por efeito dos trabalhos de síntese e análise executados pela química sobre a matéria, não basta para vos explicar o fato que se tornará evidente pela experiência que tereis em breve da propriedade dos fluidos? Se um magnetizador, no interesse de um doente, quiser deter a circulação e a emissão do leite, não deixará este de circular e de sair? E pretendereis que a nossa influência sobre vós seja menor do que a que exerceis vós mesmos, uns sobre os outros? Não vos espanteis tampouco de que Maria tivesse leite, uma vez que não sofrera a maternidade humana e era virgem. A maternidade não é uma condição absoluta para que se produza o leite, que não passa de uma decomposição do sangue, determinável por diversas causas que não nos cabe enumerar aqui. Neste particular, há exemplos frequentes, não só na humanidade, mas também entre os animais. A virgindade nada influi em tais casos. Não vos detenhais neste ponto, são fatos conhecidos. Em Maria, a decomposição se operou porque o sangue, por efeito do magnetismo espiritual e de uma ação fluídica, foi latificado. Depois, por ocasião da amamentação aparente, o leite que se formara era, a seu turno, decomposto e cada uma de suas partes, como já o dissemos, restituída à massa do sangue. A amamentação da infância não era então o que é hoje. A mãe amamentava o filho por todo o tempo em que nela o leite se formava. Daí vem que esse modo de maneira de alimentação se prolongava até contar a criança 2 ou 3 anos, idade em que já corria sozinha desde muito tempo, sobretudo naqueles climas. Lembrai-vos de que os homens dessa época, e principalmente daqueles países, tinham costumes muito distanciados dos vossos, de que lá a vida se passava tanto fora como no interior das habitações, de que as crianças, logo que sabiam equilibrar-se, iam correr aos bandos, onde bem lhes parecia, ou se isolavam, segundo seus caracteres e gostos. Durante tais ausências, comiam frutos ou mel silvestre, não constituindo mais o leite alimentação exclusiva. A amamentação se adaptava às condições da natureza e cessava quando o menino sabia mais ou menos prover a necessidade do seu sustento. A vez então de compreender que nesse período do aparecimento de Jesus, diante da natureza perispirítica da sua aparente corporeidade humana, tudo se havia de realizar nas mais fáceis condições. Tudo tinha que concorrer para o fim visado. E concorreu de maneira que se desse o que devia se dar. Jesus se criou como todos os meninos precoces da sua idade, tendo falado e andado muito mais cedo do que as outras crianças, revelando aos olhos dos homens, como também aos de Maria e de José,
excepcional precocidade. Antes da chegada à época de cessar a amamentação ordinária, começou ele a ir para os campos, ou com os outros meninos ou só. Depois, passou a ir sozinho, a separar-se das demais crianças, a afastar-se das suas vistas, sem jamais pedir de comer ao voltar para casa. Acreditavam todos que se alimentara como faziam seus infantis companheiros, de frutos ou de mel silvestre. E sendo a atenção de Maria desviada para que se não preocupasse com os cuidados maternos, ninguém cogitava de alimentar o menino, de modo diferente. Sem compreender o motivo, Maria não era a mãe humana que prevê todas as necessidades do filho e as previne. Ela sentia de forma instintiva que o seu não precisava dessa vigilância e, junto dele, cumpria muito poucos dos deveres que a maternidade impõe às mulheres. Não se infira daí que fosse uma mãe indiferente. Isso quer dizer apenas que, guiada pelos espíritos seus protetores e amigos, se abstinha de cuidados e atenções inúteis. Do que fica dito, podeis deduzir que, ainda muito pequenino, Jesus, com a liberdade que os usos do país lhe permitiam, estava miúde ausente da casa paterna. Por vezes, desaparecia no momento mesmo em que Maria preparava o repasto e deixava passar a hora da refeição. Quando Maria e José o procuravam e esperavam, dizia-lhes ele: não tendes que vos inquietar e que me procurar. Às solicitações que lhe dirigiam para com eles tomar parte na refeição, respondia: não tenho necessidade de coisa alguma. Dessa resposta nascia a crença de que o menino se alimentava de frutos ou de mel silvestre. Assim, principiou Jesus a ausentar-se, desde que, de acordo com os usos do país, isso se tornou possível a um menino como ele, de precocidade muito superior à de todos os outros. E suas ausências se foram fazendo pouco a pouco e sucessivamente mais e mais longas, a fim de a elas habituar os seus pais e a fim de que estes não se preocupassem com a sua alimentação humana. Já o dissemos e repetimos, os espíritos protetores de Maria dispunham-na a estar de harmonia com os desígnios de Jesus. Ela sentia, como José, também colocado sob as mesmas influências, que o menino tinha aspirações e tendências diversas das daqueles que o cercavam, sem por isso admitirem que ele não fosse o que parecia ser. Aos olhos dos homens, os atos exteriores de Jesus nenhum cunho de singularidade apresentavam. Gostava da solidão e seus hábitos eram tidos por quase selvagens, visto não conviver com os meninos da sua idade. Aos olhos dos pais, sua alimentação era frugal. Como não o vissem definhar, estavam certos de que lhe aprazia viver de frutos e de mel, a exemplo do que faziam muitos pastores. Julgavam que podia viver assim, que as raras ocasiões que tinha de se alimentar desse modo lhe eram suficientes. Notai que não vos dizemos que ele se alimentava dessa maneira. Dizemos unicamente que seus pais acreditavam que assim fosse. Notai igualmente que, falando-se das refeições que Maria supunha serem tomadas pelo filho, não vos dissemos que essas refeições fossem regradas como as vossas, porquanto as ausências de Jesus não eram regulares, não eram periódicas. Maria não se espantava dessa forma de viver, lembrando-se da origem do filho, tida por ela e por José como milagrosa. De tal modo, impressionados, se achavam seus corações, tão viva a fé os enchia, tal a elevação moral de uma e outro, que em ambos tinham grande acesso às inspirações dos espíritos superiores.
quando lhes sugeriam o pensamento e a resolução de se não preocuparem com aquele gênero de vida. Desde alguns anos antes da sua vinda a Jerusalém e de seu aparecimento no templo, entre os doutores, Jesus não raro se ausentava por um ou muitos dias. Sempre que isso se dava, dizia: "Vou orar." Às vezes, passava alguns dias com a família, sem participar das refeições, na aparência bem entendido, porquanto nele, já o dissemos, o corpo, dada a sua natureza perispirítica, sob a aparente corporeidade humana, era inacessível a toda e qualquer alimentação material em uso entre vós. A abstinência ou o jejum completo durante um ou muitos dias nada tinham de espantoso para os hebreus. Os mais zelosos praticavam essa abstinência, esse jejum completo, às vezes até por 3 dias. Graças a Deus.